Olá, meus amigos, minhas amigas, seres logísticos. Eu trouxe hoje um assunto bem crônico nas empresas. Não interessa muito se a empresa é grande, pequena ou média, todas essas empresas, o porte não interessa, todos têm o problema. Pode ser que uma um pouco mais, um pouco menos, mas o fato é, a dor existe. Qual é? Controle dos estoques. E aí, invariavelmente, as empresas buscam uma solução através do inventário. Vai fazer um inventário geral, ou seja, fazer uma contagem de todo o seu estoque para determinar exatamente quais são os seus saldos físicos que possam ser confiáveis. E aí teve um custo para fazer esse inventário geral, que é parar a empresa, ele tem que parar de receber, tem que parar de faturar, tem que parar todos os seus processos de movimentação de produto para poder fazer um inventário geral, contar todos os seus produtos e principalmente bota o pessoal normalmente em regime de hora extras, então envolve um custo enorme para isso. Por quê? Por falta de controles. Então eu, Carlos Menchique, como consultor da Prolog Capacitação em Consultoria de Logística, com 19 anos de atuação na área, estamos cotidianamente vendo isso acontecer e na nossa visão a empresa deveria trabalhar para não fazer o inventário geral. O inventário é pura perda, não agrega valor ao produto. Ele é controle. Então, nós devemos estabelecer alguns processos que garantam, portanto, a acurácia do teu estoque, a certeza da qualidade do sistema e do físico, para poder entregar essa informação com confiabilidade. E aí, para poder chegar nesse ponto, a gente sugere eliminar o inventário geral, não fazer inventário geral e implementar dentro da empresa um processo de inventário rotativo ou cíclico. Tanto um nome quanto o outro são sinônimos, inventário rotativo ou inventário cíclico. E para poder trabalhar e eliminar esses erros que a gente elenca aqui. Nós entendemos que existem 5 grandes erros a partir da decisão de controlar estoques e fazer inventário. O primeiro, propriamente dito, é exatamente isso. Não executar o inventário cíclico. Então tu leva às vezes 1 ano, 2 anos e faz uma contagem geral. Imagina a quantidade de problemas que vai encontrar ali. Tem talvez problemas que tu nunca vai achar a causa raiz dele. E o inventário cíclico é a proposta que tu consiga fazer o inventário cíclico, ou seja, hoje eu vou contar alguns itens. Claro, a quantidade de itens tem que fazer um cálculo para descobrir exatamente o ideal nesse sentido, em função do número de SKUs, em função do giro dos produtos, classificação ABC, assim por diante. Mas encontrando esse número, o que a gente vai fazer? Vamos contar cotidianamente, ou seja, assim como a gente tem uma equipe de separadores, assim como tem uma equipe de conferentes, tem uma equipe para fazer o inventário cíclico cotidianamente, conta os produtos, encontra divergência e faz a busca na causa raiz do problema para que ela não aconteça novamente e vai saneando cotidianamente os problemas a ponto de chegar numa acuracidade alta. O que é acuracidade? É garantir que a contagem do físico e do contábil dê exato. Por exemplo, item A, eu tenho 100 no sistema, 95 no físico. Então, eu tenho no sistema 5 a mais. Então, eu tenho que fazer um ajuste de inventário dando baixa nesses 5 unidades. Para menos, né? Eu tenho que baixar meu saldo. No item B, eu tenho 75 versus 80. Então, aqui está faltando. Eu preciso adicionar 5 no saldo sistêmico, que é o que vale. E no item C, ele está batendo. Então, financeiramente, ele dá 0. Entretanto, quando eu vou olhar na operação a acurácia, a confiabilidade operacional dos meus saldos no sistema, eu vou ver o seguinte, olha, o primeiro não tem, o segundo não tem, o terceiro bateu. Então eu tenho 33% de acuracidade. Eu tenho um certo para cada 3. E com o ajuste, e aí sim, esse indicador importante para nós seres logísticos, é que o ajuste é, olha, modular. Eu tenho 5 diferenças aqui, 5 diferenças aqui e 0. Portanto, eu tenho 10 ajuste. Não é 0. Financeiramente é 0, entretanto, na operação eu tive um ajuste de 10. E assim eu posso avaliar efetivamente a confiabilidade no sistema. Para que ela é importante? Se eu tenho uma área de compras, uma área de produção, eles estão olhando no sistema o meu saldo de estoques, eles podem ter certeza e confiar que aquele saldo está correto através desse tipo de análise. Feito o ajuste, começa tudo de novo. Só que a observação importante é,
Amanhã fazemos o inventário, fizemos os ajustes, teus processos vão garantir que o teu saldo permaneça correto, e aí volta a questão dos erros. Então, o inventário cíclico ele é importante porque eu vou mantendo a verificação continuamente, garantindo os saldos. Segundo erro de maior relevância, não ter nenhuma aplicação sistêmica, ou seja, eu vou fazer um inventário no papel, onde o operador anota o que está ali. Eu não claro, se a gente não tem tecnologia, a gente pode alugar. Hoje é muito fácil de alugar. Prolog mesmo providencia a locação de tecnologia, coletores de dados, etc. Mas por que o papel é tão importante assim evitá-lo? Porque ele não garante a contagem cega. Numa tecnologia, na hora que o cara digitou a quantidade que ele está inventariando no local, ali já diz, bateu, vamos para o próximo. Opa, não bateu. O que está acontecendo? Está pegando a informação errada? Ele já consegue corrigir online isso. Então é muito mais rápido, muito mais produtivo o processo de contagem cotidiana. Terceiro ponto, fazer o inventário sem parar a operação. Eu vejo isso seguido, né? O patrão diz o seguinte, cara, não posso parar minha operação, mas precisa contar. Então, tu expede um pouco, recebe um pouco, aceita a devolução. Isso só mais do que nunca deixa sem confiança nos saldos que estão sendo encontrados. Porque pode estar pegando fisicamente ali, mas já tem uma entrada que não está levando em consideração no físico, mas no sistema entrou. E aí já começa, mesmo tendo feito inventário hoje, amanhã já está com o saldo errado. Porque não parou completamente, não fez essa limpeza de saldos de notas. O quarto ponto é não fazer a preparação para o inventário. O que é a preparação? Eu sair de forma antecipada dizendo, olha, daqui a 2 meses faremos um inventário. Este inventário eu tenho que avisar meus fornecedores para não me entregar matéria-prima naqueles dias, avisar a área comercial que nós não vamos poder faturar, que vou precisar faturar os pedidos antes, eu vou começar a organizar o armazém, limpar fisicamente, identificar produtos, já resolver problemas de notas fiscais que estão engavetadas, limpar tudo. Isso que significa a preparação como um todo. E o quinto ponto, equipe sem foco. Esse é muito recorrente, a gente começa a juntar gente de toda a empresa, pega o cara da limpeza, do administrativo, do financeiro e bota para fazer contagem para ganhar velocidade. Não funciona, as pessoas que não conhecem o produto, elas cometem muitos erros e ao cometer esses erros já tira a credibilidade do inventário. Outro ponto que cai muito em cima disso é, bom, então eu não vou usar uma equipe, eu vou usar a minha equipe dedicada do armazém para fazer inventário, mas boto eles para trabalhar 24 horas por dia, 3 dias, que é o fim de semana. Entra um outro fator de risco, que é a fadiga. Essas pessoas, o nível de concentração que a gente precisa é muito alto, então o cara não pode pensar que o cara consegue fazer longas jornadas com alto nível de concentração, porque não consegue. Então ele vai fazer um inventário bem feito as primeiras 6 horas do dia e a partir dali começa a perder qualidade da informação, cometer erros na contagem, prejudicando mais uma vez a questão do inventário. É muito recorrente, eu vivo isso cotidianamente, encontrar as explicações do inventário geral, a divergência por quê? Porque no inventário passado foi feito errado. Por questões como essas. Então acaba que a culpa do erro não é no processo, a culpa do erro está no inventário anterior. E isso só perde credibilidade, tu acaba gastando muitos recursos para fazer o inventário geral que não se torna confiável no final. Então, mais do que nunca, o primeiro ponto aqui que a gente falou, a questão de implementar um inventário cíclico para preterir, para evitar, para mitigar, não ter um inventário geral, fora a exceção. Qual é a exceção? Lojas de varejo, que não tem um almoxarifado fechado, a loja está aberta, pode ter degustação, pode ter furto, esses casos tu é obrigado a fazer inventário com alguma frequência. Porque tu não está num ambiente fechado, como um centro de distribuição, como um almoxarifado, onde tu tem o controle das entradas e saídas. Um outro exemplo de dificuldade que tu precisa fazer o inventário geral, como exceção, é em casos de indústrias. Eu tenho uma indústria de transformação e o estoque está disponível do montador do produto, então ele está consumindo dali, não é um almoxarifado fechado. Não, esse é um novo caso que tu precisa fazer o inventário geral para confrontar os saldos e bater se está tendo alguma divergência de contratos. Fora isso,
eu insisto na questão do inventário cíclico, preterindo o inventário geral. Apostar, investir neste processo, evitando o inventário geral. Pessoal, se vocês gostaram, se vocês curtiram o material, por favor, deixem seu comentário, suas sugestões de conteúdo. E me diz se você já participou de algum inventário geral, deu certo, teve muitas dificuldades, quais foram? Quais desses erros aqui que a gente listou que você encontra na sua empresa? Deixe seu comentário para a gente poder discutir mais sobre o assunto na continuidade. Um grande abraço.